imortal, imortal. Salve a terra dos altos coqueiros, de beleza e soberbo estendal. Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco, imortal, imortal. Iniciamos aqui o nosso estudo, uma série de encontros para falar de nossa história. E começamos a estudar a história justamente pela geografia de Pernambuco. Isso é Pernambuco. São 98.281 quilômetros quadrados. Partimos de uma estreita janela atlântica de apenas 187 quilômetros, arremessando-se em direção ao oeste, através de 748 quilômetros, vai se perder nas lonjuras do Piauí. Podemos dizer que é um imenso corredor, um sanduíche. Ao norte, a Paraíba e o Ceará, ao sul, Alagoas e Bahia. Inteiramente imerso no calor escaldante dos trópicos, mas apresentando, no sentido dos meridianos, uma pluralidade paisagística de profundas repercussões históricas. O mestre Vasconcelos Sobrinho vê em Pernambuco apenas duas zonas bem caracterizadas: a zona da mata e a zona das caatingas. A primeira marcada por um clima úmido, a segunda por um clima desértico. Insurge-se assim contra a velha divisão natural, a mata, o agreste e o sertão. Ele procurou captar, através de subzonas e pequenas regiões em que estilhaçou a mata e a caatinga, toda a complexidade do nosso espaço e as possíveis repercussões que iria exercer na luta do homem pelo alimento, a veste e o abrigo. Gonçalo de Reparaz, um geopolítico, nos adverte: o homem vive adaptando-se ao meio geográfico. O produto desse esforço é a civilização. E a qualidade do produto depende das condições em que a adaptação se faz. Partindo de uma classificação fitogeográfica, mestre Vasconcelos Sobrinho procura identificar as respostas do homem na luta pela adaptação ao jogo das influências mesológicas. Vê assim a história de Pernambuco como função de dois habitats bem caracterizados: a civilização da mata e a do sertão, a do açúcar e a do gado. Gilberto Freire registrou também, já nos anos 30, essa antítese geográfica de tantas consequências socioeconômicas. O Massapê é acomodatício, é uma terra doce, ainda hoje. Não tem aquele ranger da areia dos sertões que parece repelir a bota do europeu e o pé do africano, a pata do boi e o casco do cavalo, a raiz da mangueira da Índia e o broto da cana, com o mesmo enjoo de quem repelisse uma afronta ou uma invasão. A doçura das terras do Massapê contrasta com o ranger da raiva terrível das areias secas do sertão. Sob a inspiração do censo de 1970, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, dividiu Pernambuco em 12 micro-regiões homogêneas, dando um passo definitivo para a identificação da nossa geografia. Subdividiu, de certo modo, as 3 zonas tradicionais. Na zona da mata, as micro-regiões do Grande Recife, da mata seca e da mata úmida. Na zona do agreste, as micro-regiões do agreste setentrional, do Vale do Ipojuca e do agreste meridional. Na zona do sertão, as micro-regiões de Arco Verde, do sertão do Moxotó, do Alto Pajeú
de Salgueiro, do Araripe e do sertão do São Francisco. Faz-se necessária uma ênfase metodológica. O capítulo inicial da história de qualquer povo é uma página geográfica. Não que o meio físico comande o destino das civilizações à maneira das interpretações ratzelianas. Mas o condicionamento que ele postula variará de acordo com os conhecimentos científicos e técnicos do homem, não deixando, entretanto, de ser uma constante histórica, um dado da natureza ao qual terá de responder tanto a cultura primitiva dos nômades como a cultura das megalópolis, que marca nossa idade. O cosmos vive. O homem, mesmo livre, é uma parte integrante do seu jogo. Não pode fugir aos seus mandamentos, a não ser pagando o preço de Adão expulso do paraíso. Continentalidade ou litoraneidade, sistema hidrográfico, rios, lagos, pluviosidade, relevo, montanhas, vales, altiplanícies, desertos, climas. O imenso complexo geográfico envolve toda a manifestação da civilização e se impõe como pré-requisito para melhor explicação ou compreensão dos produtos culturais. Verdade velha, mesmo antes de sua colocação científica, é difícil esquecer Heródoto, definindo o Egito como um dom do Nilo. E as velhas civilizações mesopotâmicas, aprisionadas pelas pulsações criadoras do Tigre e do Eufrates. E em nosso continente, o destino divergente das culturas peruviana, asteca, a desolação grandiosa do universo maia, sepultado em meio de suas ruínas comoventes. A Euclides da Cunha se deveu realmente à identificação de dois Brasis paralelos, influenciados por condições geossocioeconômicas as mais amplamente diversas. Constatar também a coexistência de vários Pernambucos marcados por embasamentos geográficos diferenciados, sob o signo de diferentes equilíbrios ecológicos. É uma perspectiva iluminadora para a compreensão do seu passado e o possível deciframento de fatos estruturais de sua história. Melhor estaremos instrumentalizados para a análise crítica e a compreensão dos seus múltiplos desafios. A fórmula euclidiana litoral-sertão se enriquece aqui com enfoques mais pormenorizados. Leva-nos à intimidade mesma dos processos sociais, nascidos do diálogo inicial entre o homem e a terra. Quando Gilberto Freire propôs a importância do seu famoso triângulo rural nordestino, o engenho, a casa grande e a capela, capturava um sentido de vida cujas fundamentações físicas eram bem diversas
do outro Nordeste. Descrito por Jacir Menezes em obra de traços clássicos. Nela está a presença de uma geografia diferente, assinalando os ritmos de respostas sociais diversificadas. Veja, por exemplo, quando Jacir fala das famosas guerras entre as famílias sertanejas. A luta entre clãs sertanejos, entre famílias com seus moradores, com seus agregados, o fanatismo das massas desarraigadas de condições normais de trabalho resulta de dupla ordem de fatores poderosos: calamidades clínicas e opressão social. Reação violenta contra eles: temos o bandido. Reação mística: e temos o fanático. Trabalhos à maneira da excelente geografia de Pernambuco, do mestre Manuel Correia de Andrade. Se torna um material de estudo imprescindível para quem deseja reais e sólidas bases na abordagem do que poderíamos chamar a saga pernambucana. Pois a história de nossa terra e nossa gente, dentro da ampla e fraterna comunidade brasileira, assume, muita vez, aspectos de tal força e beleza, capítulos tão ricos de fortaleza moral, capacidade de resistência, poder de fé, que quase foge a uma visão puramente lógica, necessitando seu estudioso de grande capacidade empática para melhor apreender as seivas profundas que a percorrem e vivificam. Na fímbria litorânea, debruçada em ampla janela atlântica, recebendo as mensagens do mundo. Na solidão dos braseiros interioranos, só e esquecido, na doce e verde paisagem da mata, na áspera e dura agressividade das caatingas. Pernambuco escreveu uma história singular de pertinácia e heroísmo, com o suor do trabalho e a bravura das armas. Aquele lhe permitiu construir a primeira civilização brasileira, a civilização canavieira. E elas lhe deram a aventura de evitar que o Brasil perdesse sua magnífica unidade geográfica, repelindo invasores famintos pela sua terra e suas riquezas. Pernambuco, imortal, imortal. Salve a terra dos altos coqueiros, de beleza e soberbo estenal. Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco, imortal, imortal.